Pronto, pessoal. Eu esqueci de ligar a câmera aqui. Como vocês sabem, eu gravo, né, a live da gente, a aula virtual da gente, e ela fica lá disponibilizada no ambiente do Google Classroom, tá? Inclusive a gente está nessa migração, não sei se algum de vocês, a gente vai, isso aí quem coordena melhor, quem explica melhor para vocês é a Fabiana. Eu já vou estar postando nos dois ambientes, tá? O ambiente novo, né? E ainda no ambiente antigo, tranquilo? Então a live da gente fica lá gravada, tá? Essa semana, o que é que aconteceu? A Secretaria, né, de Educação, ela lançou o portal Educandos Web. Não sei se foi bem recente assim, se eu não me engano foi ontem. Então não sei se vocês chegaram a ver esse portal aí, que é tanto para os alunos como os professores, tá? E aí, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre esse portal, porque eu já vou começar pelo portal. Eu achei muito interessante, já que hoje a gente vai falar de determinantes, tá? Um assunto que às vezes a gente tem dificuldade, principalmente nesse tempo assim essas aulas virtuais, né? Para a gente passar esse assunto de determinantes. Mas eu fiz aqui hoje uma aula bem dinâmica e tive a sorte de, quando eu estava elaborando o roteiro da aula de vocês, surgir esse portal Educando Web, né? Educandos Web, que são tanto para vocês como para os professores. E aí, ao longo da aula aqui, eu já vou até trabalhar em cima dele. Antes, eu quero passar para vocês, deixa eu ver aqui, sobre o Kahoot, quem participou na última atividade. Então, eu vou mostrar rapidamente só o pódio. Lembrando que de hoje para amanhã, tanto a aula, né, a live, como eu vou fazer esse vídeo também do Kahoot, explicando as questões, quem tentou resolver, e vai ver o que é que acertou ou não. Aí eu faço um vídeo como eu fiz da outra vez, tá? E aí eu passo para vocês, fica lá disponibilizado no ambiente do Google Classroom, e vai lá, e o link é direto lá com o meu canal, onde fica, né, as nossas aulas e atividades, tá certo? Então aqui eu não vou fazer a resolução, só vou mostrar quem chegou em primeiro, em segundo e terceiro aqui do próprio Kahoot, tá? Eu vou só compartilhar a tela aqui para vocês, para ficar melhor, vocês verem. Estão vendo a telinha aí? O áudio tá bom? Aham. Pronto. Vamos lá. E quero desculpar com vocês, porque o meu vizinho aqui está em obras. Então, se de repente tiver um barulho muito forte aí, a gente tenta seguir aqui. Então, vamos lá. Eu só não... se tiver na sala aí virtual da gente, JS, não sei quem é. Então eu peço a vocês, quando forem brincar aí no jogo, né, do Kahoot, coloquem o nome de vocês. Ah, José Silas, beleza, José Silas. Aí na próxima, José Silas, coloca... tá certo? Coloca teu nome mesmo, pô. Não quer ser identificado, não é? Chegou na posição boa aí, ó. Tá? Então... parabenizar aí, né, José Silas, Maria Gabriela e Evelyn, tá certo? Tranquilo? E depois vocês vão dar uma olhadinha, eu vou ainda fazer o vídeo sobre a resolução, tá? Do que vocês tentaram, tá certo? Isso, beleza, Evelyn tá aí, Maria Gabriela também tá. E vamos lá. Aí agora eu vou sair dessa tela, e vou... rapidinho. Pronto, vamos lá agora.
Ninguém tinha visto ainda então, né? Esse portal. Eu não. Não, né? É bem recente ele, tá certo? Aí depois vocês dêem uma olhadinha. O usuário e senha é eren.vidalnegreiros, tá? Tanto o usuário, você coloca tudo minúsculo, eren.vidalnegreiros e tudo junto, e repete para a senha. Aí vocês entram lá e já dá uma olhadinha, tá certo? E é o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, quando a gente digita, né, eu peguei, já fui olhando a questão do assunto de determinantes, tá? E aqui, quais são os objetivos da nossa aula hoje? Definir determinantes de matrizes de ordem 2, tá? Resolver sistemas de equações de ordem 2. Vocês lembram que na aula passada, né, na live da gente passada, que não foi na semana passada, né, foi na retrasada, que a gente tentou resolver sistemas de equações. Aí quando ele fala de ordem 2 é isso, é porque são duas equações com duas variáveis. A gente, quem estava na aula, vai lembrar que a gente falou de, como é que se diz, aquele probleminha galinha, vacas e galinhas, né? Estão lembrados? Ninguém estava? Sei que tem gente que estava. Vocês lembram desse problema? Que esse era o do que a gente fez pelo método chinês, tá? A gente tentou lá resolver pelo método chinês. E esse mesmo probleminha a gente fez a representação gráfica. Lembra que eu mostrei no GeoGebra a representação gráfica, que são o quê? Duas retinhas, né? Que uma equação representada por como do primeiro grau, esse sistema. Então, uma retinha representando uma equação e a outra equação tinha uma outra retinha e o encontro delas, intersecção, né, entre a reta representando uma equação e a reta representando a outra, dava um pontinho e esse pontinho era o ponto que resolvia o sistema. Ele era comum às duas equações, tá? Então hoje a gente não vai fazer pelo método chinês, a gente vai fazer pela regra de Cramer. Cramer, que foi um matemático que estudou essa resolução de sistemas lineares. Pessoal, alguma dúvida? Posso seguir? Pode. Estou achando vocês calados hoje. Essa parte é porque eu acredito que essa parte é um pouco, principalmente agora, como a gente vai ver aqui, ó. Eu tenho esse sisteminha, então é uma parte meio que literal que a gente tem que primeiro ver a parte algébrica disso aí, tá? Literal, quando a gente fala, é porque a gente vai estar trabalhando aí, ó. Você não está vendo números, vocês estão vendo letras, tá? Então eu tenho esse sistema aí, AX mais BY igual a K1, tá? E CX mais DY igual a K2. Então vamos só identificar aqui. A gente viu sistemas lineares na nossa live passada. E a gente identificou os coeficientes e os termos independentes. Alguém se arriscaria a dizer, lembrando, a gente não está com números aqui, mas alguém se arriscaria a dizer quem são os coeficientes na primeira equação? AX mais BY igual a K1. Alguém lembra o que são coeficientes numa equação linear? Então, os coeficientes, pessoal, são os termos que estão juntinhos aqui das variáveis. Nesse caso aqui, para lembrar, né, a variável é x e a variável é y. E duas equações. O A maiúsculo e o B maiúsculo são os coeficientes nessa primeira equação. O K1 é um termo independente, tá? Por quê? Porque ele está do outro lado da igualdade e está distante aí das variáveis. O C e o D, por analogia, são os coeficientes
E o K2, na verdade, ele é o termo independente nessa segunda equação. Então, quando a gente vai andando aqui, ó, clica aqui no xizinho, no mais no caso, ele faz um procedimento, eu não vou entrar em detalhes desse procedimento aqui. Ele vai tentar resolver de forma algébrica. E nesse caso, a solução algébrica vai ser literal, porque eu estou trabalhando só com letras. Então, isso aqui é mais ou menos aquela situação, vocês sabem, quando a gente vai tentar resolver um sistema desse porte aí, a gente tem que fazer o seguinte, a gente pode resolver de maneira intuitiva, como eu fiz lá com vocês, que eu lembro na live passada, teve gente que acertou a questão só usando de forma intuitiva, usando uma lógica, um raciocínio, sem precisar necessariamente ter que calcular. Tá? Nesse caso aqui, ele vai tentar fazer de forma algébrica, que é aqueles métodos lá de adição, substituição, mas a intenção aqui da aula não é isso. É só para mostrar para vocês como a gente vai chegar na regra de Cramer. Então ele multiplica pelo coeficiente D a equação de cima, o coeficiente B a de baixo. Aí acontece isso aí, ó. Está multiplicado por todas as equações, a de cima por D e a de baixo por B, maiúsculo. E aí ele vai multiplicar de baixo por menos 1. Quando ele vai multiplicar de baixo por menos 1, ele aplica o método da adição. Então, gente, não fiquem preocupados aqui. Eu estou mostrando de forma algébrica literal. Mas isso vocês já sabem fazer um sisteminha quando está lá o sistema, como a gente fez na live passada lá. Né? Que era x mais y igual a 10, que era galinhas e vacas, dava um total de 10 animais. E 2x mais 4y igual a, se eu não me engano, 26, que era a quantidade de patas dos animais. Tá? Galinha tinha um coeficiente 2, que tem 2 patas, e a vaca tem um coeficiente 4, que tem 4 patas, né? Obviamente. E aí você poderia fazer pelo método da adição também, e como a gente fez pelo método chinês. Então aqui é só para chegar nessa situação. Que quando ele trabalha isso aqui de forma literal, olha como ele acha a variável x. Ele acha a variável x dessa forma. K1 vezes D menos K2 vezes B dividido por AD menos CB. Tá? E aí, de modo semelhante, chegamos a y. Mas eu não quero que vocês se preocupem nisso. O que Cramer, o matemático Cramer, observou, e aproveitando para falar para vocês que ele tá eu preparei um materialzinho de leitura, vai estar na atividade de vocês de hoje para amanhã, lá pelo formulário do Google. Vocês dão uma lida, responde uma ou duas questões que vai ter sobre esse material, o contexto histórico, né, do matemático Cramer, tá? E aí, o que é que ele observou? Vejam, gente, vamos olhar os denominadores aqui, ó. AD menos CB. Quem é AD menos CB? São coeficientes desse sistema. AD, tá vendo? A e D. E o C e o B. São os coeficientes. Ou seja, no denominador não depende dos termos independentes K1 e K2. Foi isso que Cramer observou. E ele viu que para achar o y, né, o valor de y, também só depende dos coeficientes no nosso sisteminha. Já no numerador, não depende só dos coeficientes. Depende de quê? Dos termos independentes. Ó. K1 e K2 aparecem em x, K2 e K1 e aparecem em y. Tá? Aí continuando aqui. Obtemos uma fórmula e essa é a solução algébrica. Mas a gente não vai resolver assim. Tá? A gente não vai resolver assim. Então obtemos uma fórmula do sistema de equações a duas incógnitas com 2 pontos a destacar. E aí, os dois denominadores são iguais. Exatamente iguais. Então, lembrem-se disso. Já vai ficar bem claro.
E os denominadores não... Aí falei isso, acabei de falar. Os denominadores não dependem dos termos independentes, K1 e K2. Certo? Então, a gente vai reescrever esse sistema em forma de matriz. Eu passei uma atividade para vocês logo no início, né? Quando a gente começou, né, nessas aulas virtuais, quer dizer, bem antes até das aulas virtuais. Essa questão de postar as atividades no ambiente do Google Classroom, né? Então, o que é que acontece aí? Eu mostrei lá a questão de matrizes, tá? E a gente vai relembrando aqui um pouquinho. Então, esse sistema linear, duas equações e duas variáveis, a gente pode colocar em forma de matriz. Como? Na verdade, uma multiplicação de matrizes. Vejam, essa setinha aqui indica se somente se. Então, se isso é verdade, isso acontece. E a volta também é verdadeira. Então, qualquer sistema linear, eu posso, de equações lineares, eu posso representar em forma de matrizes, um produto de matrizes. Então, quem é a matriz? A primeira matriz aqui tem os elementos A, B, C e D. Ou seja, só os coeficientes. Tá vendo? A, B, C e D. Só os coeficientes. Aí eu pego essa matriz agora só com a variável, que é o que eu quero saber no problema, x e y. Ela é até chamada de matriz coluna, porque ela só tem uma coluna. Tá? E isso é igual a matriz coluna também, né? Que só tem uma coluna, K1 e K2, que são os termos independentes. Tá, pessoal? Então, K1 e K2, ó, termos independentes. Gente, quando vocês fizerem essa multiplicação de matrizes, dá justamente essas equações lineares. Aí aqui eu vou abrir antes de continuar, abrir uma anotação. Então, na verdade, o que é que eu tenho aí? Eu tenho A vezes B, e aí as matrizes, né, a gente representa por letras maiúsculas, tá? Igual a matriz C. A matriz A, pessoal, o que é que acontece na matriz A? Vamos lá, se vocês estão lembrados. A matriz A, eu vou chamar a matriz A essa primeira aqui, que é a matriz dos coeficientes. Tá? Alguém sabe dizer quantas linhas e quantas colunas ela tem? Pelo que vocês já viram de matrizes. Linha, gente, é na horizontal. Então, tá vendo aqui, ó? Isso, Thalita. 2 linhas e 2 colunas. Por que Thalita disse isso? Porque na horizontal você vê as linhas, conta as linhas. Na vertical, as colunas. Essa matriz aqui dos coeficientes é uma matriz de ordem quadrada, de ordem 2. Pode falar de ordem 2 ou de ordem 2 por 2. É uma matriz quadrada, que lembra um quadrado. Que lembra um quadrado, né? 2 linhas e 2 colunas. Então, A tem 2 linhas e 2 colunas. Aí eu pergunto a vocês, a matriz B, que é essa segunda matriz aqui, ó, que é uma matriz coluna, quantas linhas e quantas colunas? Tem 2 linhas e apenas uma coluna, porque a coluna é na vertical. Eu até disse, né? É uma matriz coluna. Uma coluna, tá? Obviamente, pelo mesmo formato, ó, a matriz C, que é a dos coeficientes não, termos independentes, que é o resultado do produto dessas duas matrizes. C tem também 2 linhas e uma coluna. Então vejam, a matriz produto, que é essa matriz C, que a gente acabou de verificar aqui, tem 2 linhas e uma coluna, é porque é o seguinte, pessoal, toda vez que vocês multiplicarem matrizes,
o resultado da matriz, a matriz produto, ela vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Então, se a primeira matriz tem 2 linhas, a matriz produto vai ter 2 linhas. Mas se a segunda matriz tem uma coluna, a matriz produto vai ter uma coluna. Tá? Então, por que eu estou querendo que vocês fiquem, como é que eu posso dizer, lembrando dessa situação aqui? Porque é o seguinte, é para vocês entenderem que isso aqui não é por acaso. Não é do nada que Cramer pegou, né? Ah, viu aqui? Vou dizer que vou botar uma matriz aqui qualquer com os coeficientes. E depois uma matriz qualquer com as variáveis. E depois, o produto dessas matrizes, eu vou dizer que é os termos independentes. Que são os termos independentes. Não, não é isso. Tá? Entendam que isso aqui você pode representar em forma de matriz, porque quando eu faço o produto dessas matrizes, eu chego nas respectivas equações lineares aqui. Essa primeira e essa segunda. Tranquilo? Pessoal, e aí? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Posso passar? Pronto. Então, ó. Valeu, gente. Então, só mostrando aqui, ó. Essa é a matriz dos coeficientes, já falei. E aí, aquela solução anterior, né, a solução algébrica, literal, que só está aparecendo letra aqui, que a gente fica, né, caramba, dá até preguiça de olhar para isso. Mas vejam, agora faz um sentido. Porque olha a solução do sistema, a gente agora vai resolver efetivamente a regrinha de Cramer, ou método de Cramer, que na verdade é olhar a matriz. Então vejam, quando a gente olhar esse denominador, a gente já tinha visto que são iguais, né? AD menos CB para a variável x é o igual denominador para a variável y na solução algébrica aqui, né? Literal. E o que é esse AD menos CB, pessoal? Que aparece tanto na variável x como na variável y. Desculpa. Se você olhar, a gente já identificou que AD e CB só são os coeficientes. Olha só, ele aparece aqui, ó, A e D, e o CB aparece aqui, C e B. Ou seja, esse AD, pessoal, a gente vai chamar de diagonal principal. E o BC a gente vai chamar de, ou CB, viu? Estou falando BC, mas CB, como é produto, não tem problema nenhum. Então, eu vou chamar de diagonal secundária. Tranquilo? E esse valorzinho aqui embaixo, porque o determinante, gente, a gente vai ver já já, é um número. Tá? Então, toda matriz tem um número associado como um determinante. É como se o determinante representasse essa matriz. E vejam que nessa matriz, o que é que acontece? Quando eu multiplicar A vezes D, que são os elementos da diagonal principal, e fizer menos o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Eu vou achar um número e esse número vai ser chamado de determinante dessa matriz. Como é a matriz dos coeficientes, é o determinante da matriz dos coeficientes. Tá? Então vocês não vão precisar nesse momento fazer cálculos algébricos, e sim utilizar só essa regrinha de Cramer. Cramer observou? Vamos só pegar, pessoal, a matriz dos coeficientes para achar logo o determinante dessa matriz dos coeficientes, que é simples. Vai multiplicar o coeficiente A vezes o D, menos o coeficiente C vezes o B, ou B vezes C, aqui independe, porque a ordem do produto não vai ter problema. E aí eu acho um número simples. Esse já é o determinante da matriz que vai ficar no denominador de x e no denominador para achar y. Tá? Tranquilo?